vamos analisar os sentimentos internos de Grahas em Nietzsche, ali existem karmas mais densos que precisamos ter uma autorreflexão dos Karakas do Graha, Arashi e Baba. Qual o direcionamento e como trabalhar a polarização? Muito boa pergunta, né, da Luciana, porque realmente uma pergunta é valiosa no sentido de que outras pessoas, né, vão poder utilizar isso também, né? O Graha, todo Graha, ele tem as suas virtudes, as suas qualidades, né? Agora, se ele entra numa determinada posição, como ela colocou aqui, Nietzsche, né, que é uma posição de debilidade, significa justamente de que a pessoa usou, né, esses Karakas, esses assuntos que ele rege, né, numa situação extrema, mas para o mal, né, assim, digamos, quer dizer, que causou muito mal, tanto para as pessoas que estavam ao redor daquilo, né, daquela pessoa, como também para a própria pessoa causou mal. Quer dizer, nada de bom pode surgir, né, de uma posição Nietzsche, né? Então, cada Graha, né, ele vai ter questões ali que é difícil até determinar, né? Porque você vê a lista de Karakas, né, quando um Graha, por exemplo, nós temos no nosso nível 1, duas listas, né? Uma lista de quando o Graha está bem posicionado, daí ele vai apresentar vários tipos de características positivas, né? E aí tem uma lista de quando ele não está bem posicionado, né? Que aí a lista é bem grande. Geralmente a lista é maior para efeitos ruins, né, do que para efeitos bons. Nesse primeiro nível aí, né, nós já temos essa lista de bom e ruim, né? Então por ali você pode enumerar, né, observando aquilo. Se o Graha tá, cada um deles, né, você pode pegar os 9 Grahas e aí você vai listando ali, você vai ticando ali, né, você vai dizer, eu tenho isso, eu não tenho aquilo, eu tenho isso, eu não tenho aquilo. Daí você vê se o Graha tá mais pro positivo, mais pro negativo. Se ele está apresentando muito o aspecto negativo dele, né, significa justamente de que ele não está bem posicionado e, portanto, os Karakas dele, os assuntos dele, né, também não estarão bem positivos, né? O que posteriormente, né, quando ele reger a sua vida, ou então subreger a sua vida, seja lá no Dasha ou no Bhukti, né, ele vai dar efeitos ruins naquele período ali também, tá? Porque ele utilizou mal, né, os Karakas dele. Na verdade, existe uma certa simplicidade nessa coisa de querer polarizar, ajustar ele para positivo, tirar ele do negativo, né? Trazer ele mais para cima, de uma certa forma neutralizar o efeito negativo e até positivar, como a Luciana colocou aqui, de polarização, é justamente encontrar o sentimento que está por trás daquilo. Geralmente, quando a gente vai analisar um mapa, eu sempre falo qual é o sentimento, qual é o karma central em relação a esse Graha. Por que a pessoa está fazendo isso? Cada um dos Grahas, ele vai reger um número de assuntos, um número de comportamentos, de sentimentos, né? E basta você dar uma olhada quais são esses sentimentos, porque daí você vai conseguir, identificado esse sentimento, você vai ter que justamente encontrar o aspecto inverso positivo dele, né? Porque na posição que ele estivesse, se estivesse em posição Nietzsche, ele vai estar apresentando todos os efeitos ruins dele, né? Toda a lista, né, de malefícios. Ou seja, ele não vai ter nenhum daqueles fenômenos positivos e vai ter todos, praticamente todos, se não todos, né, quase todos, os efeitos negativos, né? Então, mas o que acontece? Pode também, né, de ter 1, 2, 3 Grahas mal posicionados, né, e aí você vê que a pessoa tem vários tipos de condições negativas que geralmente podem até ficarem sobrepostas, né? Ou seja, a pessoa tem raiva, tem inveja, tem medo, né? E tudo junto, né? Às vezes acontece isso e aí você não consegue entender, né, o que a pessoa... Porque a pessoa, quando junta, é tipo misturar ingredientes, qualquer ingrediente, vai fazer qualquer receita, né? Aí você põe em porções diferentes, né? E cada vez que você altera a quantidade, né, de ingredientes, ele muda o resultado, né? Você vai querer fazer um bolo, eu vou fazer o bolo do meu jeito. Mas não dá certo, porque tem um jeito certo, tem uma quantidade certa de ingredientes, e aí se você não seguir a receita vai sair uma outra coisa, né? Sai uma torta em vez de sair um bolo ali, né? Então é importante verificar, né, para que lado que ele está indo, se ele está gerando um efeito assim, se está gerando outro efeito assim. Então, geralmente, nessas análises, né, a gente avalia justamente que tipo, né, de sentimento, né, que vai surgir. Às vezes acontece justamente de surgir esse bloco, né, esse monte de sentimento junto, e é difícil de determinar, né, o que está acontecendo ali. Geralmente, acontece também, por exemplo...
em trânsitos, né? Por exemplo, agora nós tivemos um trânsito de Mangal e Budi, numa situação bastante difícil semana passada, retrasada aí, né? Bastante difícil, teve até Graha-Yuda, depois veio o eclipse e tudo. Aí teve todas essas coisas que vocês viram aí, né? Terremoto aqui, guerra ali, não sei o que, enfim, tá uma bagunça danada. E aí a Simone estava falando que ficou 3 dias, quase 3 dias aí sem luz, né? Aqui em São Paulo, né? Uma bagunça danada. E isso causa naturalmente um certo estresse, né, na vida das pessoas, né? E ainda continua meio complicado ainda o período, tá?